Pronto. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Franklin Lobato, para quem não me conhece, e nós estamos dando esse curso para vocês de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós paramos exatamente aqui na parte 3. Na aula passada, só para situá-los, nós falamos de guarda. Nós dizíamos que a guarda, ela é oponível até contra quem tem o poder familiar. Então, a avó que tem a guarda, pode, por exemplo, se opor à mãe. Se a avó tem a guarda, ela pode impedir que a mãe fique com pode opor o poder familiar, porque a guarda está acima do poder familiar. Então, nós estamos aqui na guarda. Nessa parte 3, nós vamos falar do número 3, que é justamente o guardião tem um dever de sustento e educação. E esse dever de sustento e educação se refere justamente ao não abandono material, intelectual ou moral. Dever de sustento significa que a pessoa que tem a guarda tem um dever de dar a manutenção alimentícia daquela criança. E se ela não der, além dela estar descumprindo o dever de guardião, ela está também incidindo no abandono material. A parte educacional se refere à obrigatoriedade da matrícula daquela criança ou daquele adolescente que está em idade escolar na escola. Se o pai e a mãe não matriculam regularmente aquela criança na escola, sem uma justa causa, eu vou ter o abandono intelectual, que é crime. Agora veja bem, o abandono intelectual não é só a falta de matrícula. Eu posso ter a situação em que o pai e a mãe matricularam regularmente a criança na escola, mas eles resolvem retirar a criança da escola e colocar para tirar, por exemplo, trabalhar na safra do açaí, né? Como nós vemos no Marajó. Ou eles podem, por exemplo, tirar a criança da escola para vender picolé na rua, para vender chopp na rua, ou pode tirar a criança da escola para colocar para trabalhar numa carvoaria, como acontecia lá em Paragominas. Lógico que todas essas situações são hipóteses de abandono educacional, tá? Então, é justamente a prestação de assistência moral, material e educacional. A assistência moral do guardião consiste em não permitir que aquele adolescente tenha uma corrupção na sua moral. Ou seja, não permitir que o adolescente frequente casas de prostituição, jogos de azar, né? Ambientes mal afamados, locais onde se pratica o tráfico de drogas, bocas de fumo, etc. Tá? Então, o dever do guardião engloba o dever de assistência moral, material, que é o provimento das necessidades básicas, e educacional, que é o provimento das necessidades intelectuais. O menor é dependente do guardião para todos os fins, inclusive previdenciários. Eu queria esclarecer aqui que existe muita fraude. Existe a situação da mãe, que é funcionária pública, que coloca a filha e um neto para morar com ela e perde a guarda do neto. Quando, na verdade, quem tem a posse de fato é a mãe, não a avó. Nesse caso, se o estudo social da equipe multidisciplinar da Vara da Infância constatar que existe essa fraude, a guarda não será deferida. Porque eu quero deixar bem claro aqui que eu só devo deferir a guarda para aquela pessoa que efetivamente tem a posse de fato daquela criança. Se ele não tiver a posse de fato daquela criança, eu não posso falar em guarda. Então, aqui
eu tenho que fazer essa ressalva. Agora, lógico, se ela é beneficiária, é funcionária pública, e tem a guarda, porque ela prova que realmente ela está com a posse de fato do neto, ela vai ter direito a colocar o neto como seu dependente na Previdência Social, tá bom? Alright. Quarto, o direito de guarda pode ser oposto ao terceiro, inclusive quem tem o poder familiar. Foi o que eu falei no início da aula. A guarda ela é tão ampla que mesmo que a guarda esteja com a avó, se a mãe quiser ir lá levar a criança para passear, dependendo da situação, ela pode opor a mãe, que é uma terceira pessoa e que tem o poder familiar, teoricamente, daquela criança, desde que ela tenha a guarda judicial, desde que tenha sido movido um processo de guarda e que essa guarda tenha sido deferida por decisão de um juiz da infância. Enquanto ela tiver a guarda, ela prevalece sobre o poder familiar. Então, como eu disse, a guarda ela é tão ampla que ela prevalece, inclusive, em relação ao poder familiar. Agora eu queria falar da tutela para vocês. Eu me lembro que quando eu falei da tutela, eu disse que quando eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, foi a minha primeira promotoria, nós tínhamos uma comissão de defesa dos direitos do consumidor, que não existia naquela época PROCON municipal. E um dos membros dessa comissão era o Afonso. O Afonso tinha uma irmã, que era mãe solteira. Essa irmã teve dois filhos, e os pais nunca registraram a criança, ou eu não me lembro bem se nunca registraram, se realmente eram falecidos. O fato é que ela criava sozinha essas crianças. Um belo dia, ela teve uma discussão com uma moça, por conta, acho que era briga por causa de homem mesmo, e ela foi presa. E ela ficou tão revoltada com aquela prisão dela, que ela se suicidou. Ora, a partir do momento que ela se suicida, aqueles dois filhos dela ficam sem representação legal. Aí, a gente tem que pensar, a senhora pergunta, vai para a guarda do Estado? Não, porque nesse caso tinha o Afonso, que era o tio das crianças, né? E tinha condições financeiras de criar as crianças. Então ele chegou lá na promotoria e disse: doutor Franklin, eu queria pedir a tutela dessas crianças. Então a tutela também é uma forma de colocação em família substituta, mas é destinada para a administração da pessoa e dos bens de incapazes. De incapazes que ficaram sem representação legal. Ou porque o pai morreu, ou porque a mãe morreu, ou porque os dois morreram, ou porque foram declarados ausentes, né? Então, eles não tendo essa representação legal, alguém da família tem que assumir a tutela deles, enquanto eles não adquirirem a maioridade civil, que ocorre aos 18 anos. Então, aquelas crianças ficaram, né? Na tutela, o Afonso ficou como tutor, eles ficaram como tutelados, ou pupilos, até que eles adquirissem a maioridade civil. O tutor, nesse caso, administra os bens do tutelado ou pupilo. Ora, nesse caso específico, a moça que se suicidou não tinha realmente bens a partilhar, tá? Ela não tinha bens a partilhar. Ela era uma pessoa muito pobre, mas eu tenho vários casos de tutela em que as crianças, né, os pais deixam verdadeiras fortunas para os filhos. Os pais morrem num acidente de avião e aí você tem um tio que vai ficar como tutor. Esse tutor é que, enquanto as crianças não atingirem a maioridade civil, aos 18 anos, vão administrar os bens. É para isso que serve. Não só ele vai dar o sustento material, ele vai dar o sustento educacional, né? Ele vai dar o sustento moral, mas ele também vai administrar os bens do tutelado ou pupilo. A tutela, por ser mais complexa, é compatível com o poder familiar.
É como se o Afonso, como tutor, ficasse como uma espécie de pai substituto daquelas crianças. Ele era tio e passou a ser o pai substituto, porque a tutela é compatível com o poder familiar, ou seja, quem tem a tutela necessariamente tem um poder familiar. Não, a guarda, na verdade, a tutela, ela é uma espécie de guarda, só que a guarda é para quem tem a posse de fato, e a tutela, ela é feita para aquelas situações em que a criança ou adolescente ficou sem representação legal. Mas a tutela é uma espécie, ela tem os mesmos princípios que a guarda. Ela tem como objetivo dar o sustento material, educacional e moral daquela criança. E quando a criança ou adolescente tem bens, o tutor fica administrando aqueles bens. Muito bem, então o tutor tem o poder familiar sobre o tutelado, ele fica na condição de responsável, como se pai e mãe ou mãe fosse. Professor, e quais os requisitos para a pessoa, para alguém ter a tutela, né? Primeiro requisito é morte dos pais naturais. Então, qualquer situação em que os pais naturais morram, um acidente de avião, um acidente de trânsito, um acidente numa embarcação, né? Nós vamos ter a situação de que aquelas crianças ficaram órfãos de pai e mãe. E eu preciso colocar uma pessoa como representante legal daquelas crianças. Lógico, se eu não tivesse, nesse caso, uma pessoa para servir como tutor, eu teria que colocar aquelas crianças sob a tutela do Estado. Não tem a família, vou colocar sob a tutela do Estado. Mas se eu tenho uma pessoa da família, eu posso colocar essa pessoa como tutor. A segunda situação é a ausência dos pais naturais. Atenção, quando nós falamos ausência, nós falamos do desaparecimento de pessoas em que eu tenho declarado ausência provisória e depois eu vou ter declarado ausência definitiva. Então, todos nós sabemos aqui que Ulisses Guimarães, por exemplo, morreu e nunca foi encontrado o corpo. Ulisses Guimarães pode estar vivo, não foi achado o corpo dele. De repente, ele caiu no mar, um submarino pegou ele, levou ele e agora ele está nas Bahamas, não sei. Dizem que o Hitler, como não acharam o corpo do Hitler, o Hitler estaria vivo num balneário na Argentina. Não, tudo são especulações. O fato é que quando não se acha o corpo e a pessoa desaparece, como no caso que nós tivemos daquele avião da Malaysia Airlines, em que sumiu no Oceano Índico e não se achou nem os destroços, né, do avião, nem os corpos, nem nada, né? Uns dizem que ele sobrevoou o Triângulo das Bermudas, mas o Triângulo das Bermudas dizem que fica na América Central, enfim. Bom, nessa situação em que há um acidente e não se acha os corpos, eu vou então ter uma declaração de ausência, como eu disse, provisória, em que provisoriamente aquelas pessoas vão administrar os bens daquela pessoa que desapareceu, e depois de um tempo nós vamos ter a declaração da ausência definitiva. Declarado a ausência definitiva, eu posso então ter a tutela por parte daquele ente familiar que ficou com aquelas crianças ou com o Estado que ficou com a tutela daquelas crianças. Prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Olha só, no caso em que houve uma perda do poder familiar, e aí o pai e a mãe maltratavam aquela criança, colocavam aquela criança em abandono material, né? Colocava aquela criança para se envolver com droga, era um ambiente mal afamado. Eu já expliquei, nós vamos mover um processo que se chama ação de destituição do poder familiar
em que vai ser assegurado o contraditório e ampla defesa, vão ser feitos vários estudos sociais, e ao final, aquela pessoa pode perder o poder familiar, tá? A perda do poder familiar. Se ele perder o poder familiar, aquele pai, aquela mãe, aquela criança fica órfã de pai e mãe. E aí eu tenho que colocar ela sob a tutela de uma pessoa. Em algum momento pode haver suspensão novamente do retorno ao poder familiar? Não, veja bem, a pergunta é: eu posso ter uma destituição da tutela, uma volta para o poder familiar? Normalmente, quando há a destituição do poder familiar, não há retorno para os pais. Mas sempre há a possibilidade, e nós vamos ver isso nessa aula daqui a pouquinho, do tutor ser destituído. Imaginemos que o tutor esteja dilapidando o patrimônio do pupilo. Imaginemos que o tutor esteja maltratando o tutelado. Nessas situações, eu vou ter sempre a possibilidade da destituição da tutela, tá bom? A tutela só pode ser deferida para quem tem até 18 anos que não seja emancipado, tá? Então, a tutela só pode ser deferida para quem tem até 18 anos. Porque após os 18 anos, né, ele já pode administrar os atos da vida civil, portanto ele tem capacidade civil, ele não precisa ser representado pela figura de um tutor. Ele mesmo vai administrar os bens dele. Vocês não avisaram, mas está saindo aqui ao vivo e a cores. A gravata está torta, não tá? Tá boa aqui a gravata? Não? Tá ótimo. Então bem. Se a tutela confere o poder familiar, que é o máximo, com maior razão confere a guarda, né? A senhora ainda agora perguntou sobre a guarda. Ele está como tutor, mas na verdade ele tem a guarda de fato daquela pessoa. Ele tem o poder familiar, porque o pai e a mãe faleceram, por exemplo, ele tem a guarda, que ele tem a posse de fato daquelas duas pessoas. É possível, excepcionalmente, que uma pessoa tenha a tutela, mas não tenha a guarda do menor? É possível. Como? A pergunta é, como? Bom, eu posso ser o tutor, como tio de uma pessoa, eu sou uma pessoa muito ocupada e eu coloco aquela criança, aquele adolescente no internato. Vocês devem ter visto, por exemplo, o filme da Maísa, não viram? A Maísa, que era mãe do Jaime Monjardim, que era filho do Matarazzo, ela, num período da vida dela, colocou o filho no internato. Então eu posso ter uma pessoa que é tutor e por ter muitas atividades, trabalha muito, ele não tem condições de criar e coloca a criança sob a guarda de um internato. Não há problema nenhum, desde que ele pague as despesas do internato. Lá no internato ela tenha a educação, a estrutura intelectual e moral que ela necessita para a sua formação. É uma medida excepcional e temporária. Então eu posso ter excepcionalmente a guarda na mão de uma pessoa que vai ficar com a guarda enquanto aquela pessoa é o tutor e vai administrar os bens daquela criança ou daquele adolescente. Uma pergunta, essa tutela ela pode ser prolongada se esse menor se tornar maior e tiver alguma doença que ele não possa? Se ele, ao se tornar maior, vier adquirir uma doença mental, aí eu preciso modificar a tutela e entrar com uma ação de interdição e curatela. Toda vez que uma pessoa tem problemas mentais e não tem condições de administrar, de praticar os atos da vida civil, administrar os seus bens, eu vou entrar com a interdição e curatela. O nome se chama interdição e curatela, que a pessoa doente mental vai ser interditada e aquela pessoa que vai administrar os bens do doente mental, o patrimônio, vai ser o curador. Então aí já é um outro instituto chamado interdição e curatela, tá? Mas a pergunta foi válida. Eu acho que eu já expliquei aqui falando que é uma medida excepcional e temporária. Eu acho que eu já expliquei que a guarda, a decisão de guarda e a decisão de tutela
fazem coisa julgada formal. Fazem coisa julgada formal. Por que, professor Franklin? Porque elas podem ser modificadas a qualquer momento. Eu tenho um guardião que não está tratando bem a criança, eu vou tirar a guarda daquela pessoa e vai voltar a guarda para o Estado, ou vou colocar sob a guarda de outra pessoa. Eu tenho um tutor que não está administrando bem o patrimônio do pupilo, consequentemente, acabei de te falar, ele pode ser destituído daquela tutela e eu coloco aquela criança sob a tutela de outra pessoa. Pode falar. A presidenta Dilma sancionou a guarda compartilhada. Mas quando há conflito entre o pai e a mãe, o senhor acha saudável compartilhar mesmo assim no ambiente hostil? Olha, eu fui promotor da família muito tempo e eu sempre defendi a tese de que a guarda tem que ser compartilhada, tá? O que nós podemos fazer no ambiente de conflito, e preste atenção, que aquela guarda compartilhada do divórcio não é essa guarda aqui. Essa guarda aqui é aquela situação daquela criança que nasceu numa maternidade, de uma mãe muito pobre, a mãe não tem condições de criar aquela criança e ela te entrega. Essa guarda aqui pressupõe, a guarda do ECA, que a mãe biológica esteja de acordo, que tu fiques com a guarda, com a posse de fato daquela criança. Começa por aí. Quando há um divórcio, tanto a criança deve ficar com a mãe, quanto deve ficar com o pai. Quando há o problema da alienação parental, em que quando ela vai para a casa da mãe, a mãe fala mal do pai, ou quando ela vai para a casa do pai, o pai fala mal da mãe, cabe uma intervenção, né, do juiz da infância ou do juiz da família, se for o caso, em favor sempre da criança e do adolescente, porque a nossa preocupação como promotores, juízes da infância, é sempre atender o interesse da criança. E se aquela guarda estiver sendo mal exercida, tanto pelo pai quanto pela mãe, existe a possibilidade de eles serem suspensos do poder familiar. Tá? Então, eu tenho várias situações. Eu tenho a responsabilidade dele e dela pela alienação parental. Eu tenho a possibilidade do exercício mal feito da guarda, decorrer daí uma suspensão do poder familiar, até que eles... vou dar uma suspensão, né? Aquelas duas crianças vão ficar com um dos avós, até que o casal se resolva. Porque isso pode acontecer. Mas eu quero lhe dizer que eu continuo defendendo e acho que foi acertado essa decisão da guarda compartilhada, ok? Falando ainda da tutela, eu quero falar para vocês da especialização de hipoteca legal. Especialização de hipoteca legal é pergunta de prova. Vou repetir, pergunta de prova. Então, o que é especialização de hipoteca legal? É uma medida de proteção aos bens do incapaz que pode ser dispensada pelo juiz em algumas situações. Então, veja bem, é um ônus que grava, é um ônus que grava os móveis e imóveis, ou seja, o patrimônio do menor, daquela criança ou daquele adolescente que foi tutelado, para que o tutor não dilapide, não malverse o patrimônio daquela criança ou daquele adolescente. Então é um ônus real que recai, se for bem imóvel, né, sobre bens do tutelado, para que o tutor não possa dilapidar o patrimônio. Vamos lá. Então, em que hipótese ele pode dispensar essa especialização de hipoteca legal? Porque se você olhar lá no ECA e se você olhar no Código Civil, é obrigatória a especialização de hipoteca legal. Ou seja, eu vou gravar o ônus, porque senão
é muito fácil. O cidadão fica como tutor, vende os bens todos do tutelado do pupilo, e depois, quando o pupilo completar 18 anos, cadê o dinheiro dele? Cadê os bens que o pai dele deixou? Então, por isso que há especialização. Mas tem situações em que eu tiro essa especialização da hipoteca legal, sim. Quando o menor não tiver bens, e aí o caso do Afonso, é um caso emblemático, né? Nós fizemos no interior muitas tutelas em que a criança tutelada ou adolescente não tinha absolutamente nada. Não tinha bens. E aí eu não vou fazer, aí o juiz dispensa a especialização da hipoteca legal. Quando os bens do menor bastarem apenas para a sua subsistência, imagine, por exemplo, já te dou a oportunidade de tu perguntares. Imagina, por exemplo, aquela situação em que a criança só tem uma casa que está alugada, que justamente o aluguel é para a manutenção dela. Então não tem muito o que se questionar. Diga. E naquela situação em que esse menor, ele tem uma pensão, e aí, com esta pensão, poderia ser guardada uma parte justamente para poder comprar pelo menos uma casa, poder ficar maior e não ficar totalmente desamparado. Essa proteção é válida também? Não, porque a especialização da hipoteca legal, nesse caso, ela vai recair sobre bens imóveis, gravando esses bens imóveis para eles não serem vendidos. Se é uma pensão e essa pensão, ela, por exemplo, se prova que aquela pensão era para a manutenção alimentícia dele, era uma pensão pequena, eu não posso onerar, gravar essa pensão. O que eu posso fazer é, a pessoa tutelada, nós vamos ver já já, pode pedir a prestação de contas. Ah, doutor? Você que foi tutelado, você pode pedir a prestação de contas do teu tutor. O que foi que ele fez com o dinheiro? Onde foi que ele aplicou? Vamos ver isso já já. Quando os bens do menor estiverem em registro público, né? Ou seja, estiverem registrados em cartório. Então, os bens já estão registrados no nome do adolescente. O tutor vai ter mais dificuldades, né? Mas mesmo assim, convém fazer a especialização. Ele pode, de repente, pegar algum documento do adolescente, vende aquele imóvel, e assim não, eu estando com a especialização, qualquer pessoa que for comprar, que tiver um mínimo de noção jurídica, vai ver que lá na escritura pública ele não pode passar o bem daquele adolescente para o comprador, porque tem uma especialização de hipoteca legal, porque aquele adolescente está tutelado. Então veja, se você tem um pouco de conhecimento, aquele ônus real impede a venda do imóvel. E é justamente para impedir. Se eu não faço isso, muitos tutores por aí afora poderiam vender os bens dos pupilos. Conheci um caso de uma criança de 1 ano de idade que vendeu o imóvel deixado pelo avô, tá? E essa pessoa que comprou não consegue hoje em dia vender e fazer nada naquele imóvel. O imóvel está simplesmente não tem. É o caso, né? Então, se ele recebeu com um ônus aquele imóvel de herança do avô, ou se é um bem vindo de um pai que morreu, né? E que houve o tutor, aí aquele bem está gravado com ônus, não tem como se dispor daquele bem, salvo, ou seja, esses bens só podem ser vendidos ou alienados por alvará judicial, ouvido sempre o Ministério Público. Por quê? O que é um alvará judicial? É um pedido de autorização para o juiz. Ó, seu juiz, me ajude, me autorize a vender esse imóvel aqui, porque o pupilo está com câncer em fase terminal, preciso vender para pagar o tratamento de saúde dele, por exemplo. Aí o juiz vai submeter ao Ministério Público, que é fiscal aqui da lei, vai verificar qual é o motivo justificado para a venda do imóvel e poderá ser autorizado, como poderá não ser autorizado. Esse imóvel vendido a terceiros, esse pupilo atinge a maioridade, ele pode tentar Anular a venda.
Se o imóvel onerado for vendido a terceiro só com uma promessa de compra e venda, porque ele não vai poder passar a escritura, o pupilo, quando atingir 18 anos, pode ir lá e entrar com uma ação anulatória da venda, tá? Por qualquer outro motivo relevante, por exemplo, tutor que seja extremamente idôneo e notório. Se o tutor é extremamente rico, teoricamente eu não faria a especialização da hipoteca legal. Mas eu te digo que convém fazer, mesmo assim, porque infelizmente nós sabemos de tutores que mesmo sendo ricos, ficam com a tutela de uma criança e de um adolescente e acabam dilapidando